Olá pessoal, como programador, quando você quer dominar uma nova linguagem de programação, você precisa do seguinte: qual é o próximo passo a dar? Ou quais são os conceitos que eu deveria aprender a seguir? Bem, se você se põe essas questões, isso quer dizer que você é um programador dedicado e sério. Porque quem quer dominar uma nova linguagem de programação, mas não se preocupa em se pôr essas questões. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Neste vídeo vamos falar dos próximos passos a dar depois de você aprender o básico numa linguagem de programação. Então, compre uma baby, me deixa uma quiçanga para comprar um vídeo e não sai daí, porque agora é tempo de introdução! Então pessoal, estamos de volta e como já disse, nesse vídeo vamos falar dos próximos passos a dar numa nova linguagem de programação que você quer dominar depois de aprender os conceitos básicos. Bem, saber os próximos passos a dar numa nova linguagem de programação que você quer dominar não é algo trivial quando não se tem um padrão ou uma convenção estabelecida para medir o nível de competência em algo. Bem, mas nós somos programadores. Nosso nível de competência pode ser medido segundo os tipos de problema que nós conseguimos resolver numa ou duas linguagens de nossa preferência. Então, para saber se você está apto para passar nos próximos passos a dar, vamos tentar fazer um teste para resolver um problema simples. Bem, o problema é o seguinte: enquanto eu vou descrevendo o problema, você vai idealizando a solução desse problema, porque depois, no fim de eu explicar esse problema, você vai ter que dar uma solução para depois sabermos se você está apto para passar para o próximo passo ou não. Então, aqui vai o problema. Nosso problema é o seguinte: nós podemos lhe chamar de quê? De programa de contador de palavras ou procurador de palavras. Nosso programa faz o seguinte: o nosso programa pede no utilizador para digitar uma palavra e essa palavra ele vai procurar num texto que está guardado num ficheiro. Simplesmente vamos supor que o nosso texto aqui é o poema de Augusto Neto, Caminhos do Mato. Então, nesse nosso texto, nesse nosso ficheiro, vamos guardar esse poema. Então, nós digitamos uma palavra, por exemplo, a palavra caminho, e esse nosso programa vai procurar, vai procurar nesse texto que está guardado nesse ficheiro a palavra caminho, e depois, se encontrar essa palavra, faz alguma estatística, por exemplo, quantos números de linhas existem nesse ficheiro ou nesse texto, quantas estrofes existem, ou em quantas linhas a nossa palavra apareceu. Então, é uma estatística básica, mas se você quer adicionar mais estatística, você pode adicionar, mas o nosso problema em geral é este: contador de palavra ou procurador de palavra. Então, agora eu vou te dar um tempinho para você idealizar a palavra, para você idealizar a solução, e em um minuto você vai ter que me dar a solução. Se você conseguir dar a solução, então daí vamos tentar dizer se você está apto para passar nos próximos passos ou não. Então, aqui vai, te dou um minuto para você idealizar a solução. A solução não precisa ser algo que funciona a 100%, pode ser algo que funciona aqui a 60% ou 80%. Eu só quero que você idealize a solução com os básicos que você já sabe nessa linguagem de programação que você quer dominar. Então, aqui vai, te dou um tempinho. Então, o tempo acabou. Agora, vamos supor o seguinte: se você conseguiu resolver o problema nesse pouco tempo que eu te dei, quer dizer que você está apto, quer dizer que você já tem os conhecimentos básicos e você está apto para passar por um outro conhecimento. Até você pode não assistir esse vídeo, você passa pela segunda parte deste vídeo que ensina conceitos que dá passos mais avançados. Então, se você não conseguiu resolver esse problema em pouco tempo, em um minuto que eu te dei, não é grave. Neste vídeo, eu vou te dar o espaço necessário para você conseguir resolver esse problema. Quer dizer que até no fim deste vídeo, se você continuar a assistir até no fim desse vídeo, você vai saber resolver esse problema, porque eu vou te dar aqui os conceitos a aprender de medida que você consiga resolver esse problema. Então, agora vamos passar para os passos a dar para você conseguir resolver esse problema do contador de palavras ou procurador de palavras. O primeiro passo que eu te aconselho você a dar é aprender a manipular textos. Textos em muita linguagem de programação são conhecidos como string. Então, você precisa saber manipular a classe string ou manipular textos. O que você precisa saber de verdade? Você precisa saber dividir um texto, ou você precisa saber dividir uma frase em palavras. Uma frase é construída por palavras. Então, você precisa saber dividir essa frase em palavras. Por quê? Porque o nosso programa o utilizador digita uma palavra e depois vai procurar numa frase, no texto completo, se essa palavra existe. Então, você vai precisar dividir primeiro essa frase, cada frase em palavras, e depois comparar se essa palavra existe nessa frase. Então, essa é a primeira coisa. Depois você vai precisar fazer o quê? Depois você vai precisar saber dividir
uma palavra em letras, porque uma palavra é construída de letras, então você vai precisar saber dividir uma palavra em letras. Depois também vai precisar fazer o quê? Vice-versa, vai precisar saber pegar diferentes palavras, constituir uma frase ou concatenar palavras. Então, isso é o que você deve saber. Porque basicamente o que? Dividir palavras é o que? É o split. O split é nada mais que uma funcionalidade que te permite você dividir uma palavra em letras. Então, você deve aprender a fazer isso aqui, somar palavras, dividir frases. Praticamente isso é o que você precisa saber manipular texto para você conseguir resolver o nosso problema, porque isso é uma parte do nosso problema. Nosso problema é que é texto que está contido num ficheiro. Você vai abrir esse texto e depois procurar uma palavra, se uma palavra existe para fazer a tua estatística. Bem, esse é o primeiro passo. O segundo passo a dar é saber manipular ficheiro, porque as nossas informações que nós queremos procurar, que no texto que nós queremos procurar, se uma palavra existe, está contida no ficheiro. Então, nós precisamos saber manipular um ficheiro. Mas o que você precisa saber manipular em um ficheiro? Você praticamente precisa fazer o quê? Você precisa saber abrir um ficheiro, fechar um ficheiro, você precisa saber extrair a informação do ficheiro e depois pôr novas informações no ficheiro. Quer dizer ler e escrever num ficheiro. Depois você precisa também fazer o quê? Você precisa, como já disse, você precisa saber fechar esse ficheiro, você precisa saber copiar o ficheiro e praticamente criar um novo ficheiro nesta linguagem de programação que você quer dominar. Quer dizer que na globalidade você precisa saber manipular ficheiro, porque as informações que nós vamos extrair, que nós vamos comparar se uma palavra existe, estão dentro de um ficheiro. Então, esse é o segundo passo que você deve dar para dominar uma nova linguagem de programação. Bem, agora vamos passar para o terceiro passo. O terceiro passo é nada mais do que saber gerir ou saber manejar exceções. Porque quando você está a lidar com ficheiro, abertura, escritura e fechadura de ficheiro, você precisa lidar com exceções. Exceções, o que você precisa dominar em exceções? Ou praticamente, antes de nós passarmos o que você pode aprender, o que você deve aprender em exceções, saiba que isso de gerir exceções você pode fazer com estrutura de controle de fluxo, switch e if, mas o problema é que não vai te ajudar. Praticamente você vai pôr muitas condições que não vão te servir, que não vai ser eficaz nem eficiente. Então, exceções, a melhor forma de você gerir caso um ficheiro esteja corrompido, caso um ficheiro não abra, ou caso o seu programa não pode funcionar, não pode ir além de se o ficheiro não funcionar. Então, exceções te permitem fazer isso, mas o que você precisa saber de aprender nas exceções? Praticamente você precisa fazer o try, você precisa aprender como é que funciona o try, como é que funciona o catch, como é que funciona o finally e o throw, para se algo corre mal, você consiga jogar uma exceção e parar o teu programa. Esse é o terceiro passo a você dar. Então, já falamos do terceiro passo, agora vamos passar para o quê? Para o quarto passo. O quarto passo é aprender listas ou estrutura de dados. Porque simplesmente porque você vai extrair informações do teu ficheiro, vai sair do teu texto, do teu poema, do teu ficheiro, e você precisa guardar temporariamente esse texto complexo, esse texto grande, na memória do computador e dentro do teu programa. Dentro do teu programa que você vai utilizar tem que utilizar estrutura de dados. Essa estrutura de dados são o quê? São listas ou mapas. Então você precisa saber aprender a dominar, utilizar listas, mapas ou outro tipo de estrutura de dados que te permitem guardar grandes quantidades de informações. Então, esse é o quarto passo. Então, outros passos vamos ver na segunda parte deste vídeo, que vai ser outro vídeo que vai tratar de coisas e funcionalidade mais avançada. Então, esses praticamente são os 4 passos que você precisa dar para saber resolver o nosso problema do contador de palavra ou procurador de palavra. Então, o nosso vídeo fica por aqui, mas antes de você, eu quero te pedir que você se inscreva no meu canal, porque eu vou estar lançando novos conteúdos para você se tornar um bom programador, porque nós estamos aqui para isso. Mas antes de ir, eu quero que você se inscreva no nosso canal, porque eu vou estar a lançar novos cursos, novos vídeos, provavelmente você vai estar interessado. Então, se inscreva no canal. Olha, é melhor se inscrever agora, clica no botão que está aí à direita do teu ecrã, clica. Olha, mas espera, eu não vou sair daqui. Eu só vou sair daqui quando eu ouvir o botão do clique do teu rato a gritar. Então eu vou sair, clica, não custa nada. Então, já tu vai esquecer. Antes de eu ir, eu te disse que no princípio do vídeo, eu te disse que eu vou te dar a solução do problema do contador de palavra ou procurador de palavra. Então,
Quando eu sair daqui, quando desaparecer do ecrã, praticamente você vai ver a solução. Então, o nosso vídeo fica por aqui. Até a próxima e porta-se bem!